Olá a todos, vamos iniciar a nossa aventura com a física do sexto ano. Eu vou chegando com o título da nossa aventura de hoje, que é a forma e o tamanho do planeta Terra. Então a gente vai começar por esse assunto. Ele traz aí uma série de discussões que estão relacionadas aí com a história e com coisas que o ser humano levou muito tempo para conseguir descobrir. E eu vou iniciar a nossa aventura te fazendo perguntas. É claro que eu não vou escutar você respondendo, mas eu sou capaz de imaginar aquilo que você pode estar pensando quando escuta essas perguntas. Então a primeira pergunta do dia é: o que você consegue ver no céu? Talvez a primeira resposta seja o sol, pelo menos se tiver de dia. Se não estiver de dia, além do sol, a gente consegue ver uma série de... Tu consegue ver o sol? Né? Às vezes tem nuvem, né? Tem outras coisas aí na frente do sol. Tem, se tiver um dia chuvoso, talvez não dê para ver o sol. Mas a claridade do sol você vê todos os dias. O sol ele aparece no céu todos os dias. E é esse o momento em que a gente diz está de dia. E no momento em que o sol vai embora, a gente não vê mais a luz vinda dele. Então isso é uma coisa indiscutível. E então a gente vai partir o nosso raciocínio das coisas que são absolutamente indiscutíveis. Então a primeira delas é: o sol está no céu todos os dias. Beleza? Pode parecer uma afirmação meio besta, mas você já parou para pensar que todos os seres humanos que já passaram pela Terra tiveram a oportunidade de saber que todos os dias o sol aparece e depois desaparece. Isso deu origem a uma série de coisas que a humanidade construiu. Uma delas, por exemplo, a contagem do tempo. Ora, o sol apareceu e desapareceu. Aí ele apareceu de novo. Pronto, se passou um dia. Então, no momento em que o sol aparece e some metade do dia, então você pode contar quantos ciclos solares aconteceram e isso permite que você conte o tempo. O Sol ele não está o tempo inteiro no mesmo lugar, ele muda de lugar no céu. Então a posição do Sol no céu também nos permite fazer contagens de tempo em intervalos menores do que um dia. O problema é que de noite não dá para ver nenhum Sol. Então, durante a noite, a contagem do tempo não pode ser feita por meio desse método. Podemos, por exemplo, colocar um negócio no chão, uma árvore. Eu estou falando uma árvore porque às vezes a pessoa não teve a ideia, né, na antiguidade, de botar uma coisa construída, mas sei lá, fincar uma estaca no chão. O tamanho da sombra dessa estaca, bom, se tiver nublado não dá para ver, mas se não tiver nublado, você vai ver a sombra da estaca mudando de tamanho ao longo de todo o dia. E isso pode ser usado para medida de tempo. E o tempo é uma coisa importante para a humanidade, porque a humanidade, ela, a partir do momento que ela vai plantar, vai se mudar de um lugar para o outro, sente sono, sabe que é hora de comer. Então é muito importante saber a contagem do tempo olhando para o céu. Então, olhar para o céu nos permite ver o sol. E toda vez que a gente vê o sol, uma das coisas que a gente pode fazer, e isso é indiscutível, contar o tempo. Pelo menos dá para contar os dias, pedaço de dia, se não tiver nublado, a gente conta muito bem. Mas além do sol, o que mais que a gente vê no céu? Se você pensar um pouquinho mais, talvez aí, tirando aí um pouquinho da memória aí para trás, você vai saber que no céu, a gente também vê a lua. Não é todo dia que a gente vê a lua. Não é toda hora que a gente vê a lua, mas é possível ver a lua de dia e de noite. Então a lua, bom, pode ser um personagem interessante para a gente olhar no céu. Você já parou para pensar quanto tempo você vê a lua no céu? Por quanto tempo? Não é todo dia. Será que se tu for lá fora agora, você vai ver a lua? Você sabe onde procurar a lua? Você saberia ver? Eu quero saber, deixa eu ver se a lua está aqui. Você saberia olhar para o céu e dizer? Então, deve existir uma previsibilidade da posição da lua. E isso é uma das coisas que a gente vai aprender por aqui. Onde vai estar essa lua? Em que lugar que a lua vai estar no céu? Então,
observar e saber o que vamos ver no céu, nós temos que saber o que nós estamos procurando. Mas você deve imaginar que os seres humanos, lá na antiguidade, onde não existia nem ao menos escrita, onde éramos apenas serzinhos de duas pernas andando por aí, é razoável que a galera tenha prestado atenção no céu e visto o Sol e a Lua, porque o Sol e a Lua são duas bolotas gigantes que se destacam com muita facilidade no céu. Por isso que a gente coloca eles como as duas primeiras coisas que nós podemos ver no céu. Então, até agora, todo mundo concorda comigo. No céu é possível ver o Sol, é possível ver a Lua. E o que mais? Se você quiser dar uma pausa aí, mas eu não vou dar pausa não, vamos seguir. Ora, além do Sol e da Lua, nós também conseguimos ver os planetas. E aí, como é que o ser humano da antiguidade chegou à conclusão de que um pontinho luminoso no céu representava de fato um planeta? Essa é uma das coisas que vamos aprender por aqui também. Olhar para o céu, ver um pontinho luminoso e falar: aquele pontinho luminoso é Marte. Aquele pontinho luminoso é Júpiter, aquele pontinho luminoso é Vênus. A gente consegue falar até qual é o planeta, observando sem grandes dificuldades. Mas voltando às nossas perguntas, o que a gente pode ver no céu? Podemos ver o Sol, podemos ver a Lua, podemos ver os planetas. Você pode estar duvidando de mim agora, mas eu prometo para você que a gente vai esclarecer isso. Outra coisa que a gente consegue ver no céu também, as estrelas. Esse aí realmente é indiscutível. Você olha para o céu noturno, tem um monte de pontinho luminoso que são lá as estrelas. Então, a gente pode até dizer, eu acho que está cedo para se falar isso, a gente pode até dizer que o Sol é uma estrela que está bem pertinho da gente, por isso que a gente vê ele tão grandão e por isso que ele ilumina tanto a Terra assim. As estrelas, as outras todas, estão muito distantes. Né? Então, estando muito distantes mesmo, muito distantes do tipo, não dá para ir. Não é que não dá para ir porque a gente não construiu uma nave boa o suficiente. Não, não dá para ir. Ponto final. O ser humano, se ele fosse entrar num veículo para chegar lá, morria antes. Não dá para chegar. Né? Não dá para chegar. Então não é exatamente o tipo de coisa que a gente quer fazer, visitar a estrela, beleza? Mas tudo bem. Se eu atrapalhei os sonhos de alguém, por favor, me perdoem. Então, podemos olhar para o céu e ver o Sol, a Lua, planetas. Esse eu estou te devendo para te convencer o que é o planeta, mas eu juro que nós vamos fazer isso. E também as estrelas. Talvez tenha vindo à mente de você agora que uma outra coisa que a gente também vê no céu eventualmente é uma estrela caindo. Podemos falar que no céu enxergamos também estrelas cadentes. Estrela cadente nada mais é do que uma pedrinha que está caindo. Beleza? Tu já viu estrela cadente? Aí agora a gente vai entrar numa seara muito complicada, porque o ser humano, ele adora botar coisa onde não tem. Então, como estrelas cadentes são fenômenos imprevisíveis, até dá para prever que na noite tal a probabilidade de ter várias estrelas cadentes é alta. Vamos também falar sobre isso no futuro. Mas eu não posso dizer, olha lá, às 8 horas, 12 minutos e 17 segundos vamos ter uma estrela cadente ali. Não, é imprevisível. E se é imprevisível, o ser humano pode atribuir a algo transcendente, à sorte, ao azar, a alguma coisa que está fora do nosso controle. Né? Então o ser humano é craque em fazer esse tipo de coisa. E estrelas cadentes são basicamente, né, faz um desejo. Já ouviu essa? Faz um desejo. Aí quando você vê estrela cadente, só que tem que ser rápido, né? Eu não podia fazer o desejo amanhã. As regras são sempre muito complicadas. Mas as estrelas cadentes são pontos luminosos que a gente vê caindo no céu, eventualmente. Tu já viu estrela cadente? Tem que olhar para o céu mais vezes se você nunca viu? Né? Estrela cadente. Mas o que são as estrelas cadentes? Ora, o Sol está lá, estrelona, o centro lá, né? De tudo, que ilumina a gente durante o dia, que nos traz o calor, traz a energia que faz as plantas, né, poderem se viver aí no nosso planeta, que é o que alimenta os animais que comem plantas e que permite que pessoas
como nós, possam se alimentar de plantas e de animais, ou seja, a grande base da vida aí está no Sol. Né? A Lua é um personagem muito importante aí, porque brilha pra caramba no céu, então super importante. Né? Os planetas e as estrelas são outros pontinhos que a gente vai ver que eles têm também uma importância muito grande quando eles estão lá no céu. E falamos aqui excepcionalmente das estrelas cadentes, que nada mais são do que pedrinhas que estão caindo por aí. Às vezes até umas pedronas, viu? Quando algum objeto, uma pedra mesmo, eu não vou ficar chamando de pedra não, vou chamar de meteoro. Quando você vê estrela cadente, você fala, aquilo ali é um meteoro. O meteoro é o nome da pedra, né? Não, meteoro não é o nome da pedra. Meteoro é o nome do rastro de fogo, do fenômeno, da coisa que você vê no céu quando a estrela cadente cai. O nome da pedra mesmo é asteroide. Se ela está fora da Terra e está vindo na nossa direção, você fala, olha lá, um asteroide. Aí o asteroide vem, no momento em que ele passa pela atmosfera e fica aquele rastro de fogo, ele deixa de ser chamado de asteroide e aquele rastro de fogo é chamado de meteoro. Essas coisas que acontecem na atmosfera tem esse nome, daí que vem o nome meteorologia, né, que é o estudo das coisas, né, dos fenômenos atmosféricos aí. E depois que esse asteroide passou pelo céu, fez o fenômeno do meteoro e caiu aqui, sobra às vezes uma pedra, às vezes não sobra nada, às vezes ele torra e vira pó. Né? Mas na hora que esse meteoro terminou e chegou aqui no solo e virou uma pedrinha, essa pedrinha vai ser chamada de meteorito, ou seja, uma pedra que veio de um meteoro. Beleza? Pronto, falamos todos os nomes das coisas que nós temos para conversar no dia de hoje. Beleza? Avançando então na nossa aventura aqui, o que se pode ver no céu? Claro que se pode ver muito mais que isso, mas na aula de hoje eu quero que a gente fale só desses tópicos. Vamos falar qual é a do Sol, qual é a da Lua, qual é a dos planetas, qual é a das estrelas. E brevemente já falei o que tinha que falar sobre as estrelas cadentes. Beleza? Então, para servir de ferramenta para a gente, eu vou utilizar um software que é de graça, que está disponível na internet, e ele se chama Stellarium. Então, se você pegar esse nome aí, Stellarium, colocar aí no Google, em algum lugar, você vai ver aí o Stellarium, beleza? Abrindo, ó, stellarium-web.org, né? Você pode botar o nomezinho dele. Ele é bem legal. Aqui no canto inferior direito, ele permite que a gente escolha a data que a gente se encontra. Então aqui, ó, 2026, 2/2, né? Dia 2 de fevereiro de 2026, que é o dia que eu estou gravando esse vídeo para vocês. Beleza? Esse vídeo está sendo gravado agora às 16 horas e 13 minutos. Beleza? Eu deixei aqui sincronizado. Mas qual é a onda sensacional do Stellarium? Ele permite ver como estava o céu às 3 da tarde, às 2, 1 da tarde, ao meio-dia, né? E às 7 da manhã, às 6 da manhã, às 5. Então ele me permite andar o tempo para trás e me permite andar o tempo para frente. Né? Ele permite ver dias, ano passado, mês passado, ele permite ver um monte de possibilidades diferentes aí do céu. Beleza? Agora vou te fazer um convite para você fazer um exercício, imaginando que você faz parte dos primeiros grupos humanos que começaram a olhar para o céu e prestar atenção. Cara, imagina você estar num lugar desse. Todo dia, 6 da manhã, sai o sol. Aí ele vai e se põe. Todo dia. Aí o sol nasce e se põe. Aí fica de noite. Aí o sol nasce e se põe. Galera, isso é todo dia, velho. Todo dia o sol nasce e o sol se põe. Esse foi o primeiro acordo que nós fizemos no dia de hoje. Nós falamos que o sol pode ser inclusive um medidor de tempo. Nós usamos o sol para medir a duração de um dia. Uma coisa que é sensacional aqui no Stellarium é que ele localiza onde a gente está. Né? Então, se você vier aqui nesse cantinho, você pode botar o nome que você quiser, o lugar que você quiser, e você pode ver como é o céu em vários lugares. Vamos supor que a gente vai lá para o sul.
Mas para o sul mesmo, vamos imaginar que a gente está bem aqui, ó, numa região muito distante, no sul da América do Sul, né? Imagina que a gente está lá embaixo. Ih, ele não mudou. Vamos imaginar que a gente está lá embaixo. Lá no sul da América do Sul, a gente pode chegar, por exemplo, nessa região aqui, ó, que é chamada de Ushuaia, no sul da Argentina. Lá, dependendo da hora do dia e da noite, o Sol se comporta de uma maneira um pouquinho diferente, ó. Como você pode perceber, o Sol nasce, olha a hora que o Sol nasce lá, 3 da manhã, 4h15 da manhã o Sol já está aparecendo no horizonte de Ushuaia. Aí 5 da manhã, 6, 7, 8, 9, 10 da manhã, vai passando o tempo, 3 da tarde, 5 da tarde, 6 da tarde, 7, olha só o horário que o Sol vai se pôr lá no Ushuaia. 22 horas, 10 horas é o horário que o Sol se põe lá em Ushuaia. O legal do Stellarium é isso, a gente consegue ver como é o céu em diversos momentos, em diversos lugares do mundo. Então imagina, as pessoas que nasceram lá, elas sabem que isso acontece, né? Mas isso no mês de janeiro. Se a gente fizer um exercício e chegar lá, por exemplo, vamos supor que no mês de junho, olha aí, o Sol vai nascer lá no Ushuaia. Opa, peraí, ó, 8h20 da manhã ainda está escuro. Então, nos diferentes lugares do planeta Terra, o Sol nasce e se põe em horários diferentes. E é possível perceber isso, por exemplo, ó, olha aí, ó, o Sol vai nascer mesmo, aparecer no horizonte, ó, quase 10 horas da manhã. E aí, ó, 10, 11, meio-dia, 3 da tarde, 4 da tarde, já, ó, 5 horas já começou a escurecer. Então, lá em Ushuaia, no mês de julho, a gente tem isso. A gente tem o Sol nascendo e se pondo num horário diferente daquele que a gente encontra aqui em Brasília. Beleza? Então, o Sol é esse grande personagem que a gente tem. Ele aparece no céu todos os dias. Ele serve para a gente encontrar o momento em que o dia começa, o momento em que o dia termina, e ele serve para medir o tempo. O Sol, ele traz energia, ele traz muita coisa para a gente e ele é extremamente importante. Então, observando aqui, né, pensando aí na data, né, no mês de julho, pode ser como referência, como está aí no nosso programa, a gente consegue ver o Sol todos os dias nasce e se põe. Né? A região onde o Sol nasce é sempre a mesma. Então, essa região ganhou um nome de leste. O lugar onde o Sol nasce, nós chamamos de leste. Por quê? Porque toda vez ele nasce mais ou menos no mesmo lugar. Quando você tem o leste do seu lado direito, você pode mudar aqui o que você está vendo. Quando você tem o leste do seu lado direito, aquilo que está à sua frente é chamado de norte. Então, se o leste está no seu lado direito, à sua frente temos o norte. E o que mais? O lugar onde o Sol se põe, nós chamamos de oeste. São os nomes. E atrás de onde você se encontra, chamamos de sul. Então, olha que coisa interessante também que podemos fazer com o Sol. Podemos saber onde estamos, para onde estamos olhando. Por quê? Porque o Sol, numa mesma região, sempre nasce e se põe mais ou menos no mesmo lugar. A curva que ele faz no céu, às vezes é um pouco diferente de fato. No entanto, é mais ou menos no mesmo lugar. Beleza? Então, se você estiver aqui olhando para o norte, você consegue ver o Sol sempre nascendo do seu lado direito e se pondo do seu lado esquerdo, toda vez. Beleza? Se a gente olhar para o sul, que é mais interessante para as próximas explicações que eu quero,
né? Eu estou virando de costa aqui, né? Dando a volta. A gente vai ver sempre o sol nascendo no leste e se pondo no oeste. Beleza? Então, já temos uma informação interessante aqui. Nós moramos num lugar que tem uma bolota luminosa enorme que todos os dias, aconteça o que acontecer, ela aparece no leste. Dá a volta no céu, às vezes mais para cá, às vezes mais para cima, mais para baixo, mas sempre dá a volta no céu e vai para o oeste. Todos os dias, aconteça o que acontecer. Com nuvem ou sem nuvem, você sabe que aquela bolota está passando por lá. Esse é o Sol, nosso personagem principal, beleza? O mais importante, o astro mais importante para a existência da vida, beleza? O segundo astro, e foi uma outra coisa que vocês falaram também, bom, eu acho que vocês falariam isso, mas que nós também vemos no céu, é a Lua. Nós falamos que no céu também podemos ver a Lua. Então, vamos dar um pouquinho mais de atenção para a Lua aqui no estelário, beleza? Para eu conseguir ver a Lua, eu vou ter que dar um zoom meio para fora e dar um pouquinho de trabalho, deixar isso aqui organizado. Mas, vamos olhar a Lua. Vamos ver a Lua. A Lua... essa noite aqui tá sem Lua, hein? Vou botar o cara olhando pro céu aqui. Ele dá uma arredondada aqui na visão, mas... caramba, não tem Lua no dia 24 de julho de 2025, não. Tem a Lua ali, mas é de dia, ó. De dia a gente não consegue ver a Lua direito, né? 25 de julho. A lua de dia, o sol tampa ali a luz, porque a luz do sol é muito forte, né? A gente não consegue ver direito a tal da lua. Mas de noite aqui, ó, no dia 26 de julho, a gente já consegue ver uma frestinha da lua, ó. Já dá para ver uma frestinha da lua. Vamos tentar ver o que a galera viu no céu no dia 27? A galera de noite aqui já conseguiu ver uma frestinha um pouco maior, hein? 26, 27... no dia 28 de julho, a gente vai lá, olha para o céu de novo. Olha lá, a lua maiorzinha aqui, na noite. Caramba, então dá para ver a lua no dia 29. Olha a lua aumentando. Caramba, vai dizer que a lua está aumentando de tamanho. Dia 30. Olha, no dia 30 a lua está um pouco maior no céu. Olha aí a lua no dia 30. Deixa eu normalizar a nossa visão aqui que vai ser mais legal. Então no dia 31. Olha, no dia 31 a lua está maior ainda. O que está acontecendo com a imagem da Lua? Não está aumentando? Adivinha qual foi o nome que deram para essa Lua? Lua crescente, porque a Lua está crescendo no céu. Era um período que não tinha Lua no céu e, de repente, começou a aparecer Lua. E a Lua foi crescendo de tamanho. Então é um negócio bem maneiro. Então, beleza. Aí estamos vendo aí de novo... Aí já estamos aí, mais um pouquinho. A lua aumentando de novo. A lua está maior novamente. E a lua vai ficando maior. E a lua vai ficando maior. E adivinha o que acontece depois de um tempo. Opa, cliquei no negócio errado aqui. Ai, meu Deus, para. Espera aí que algo aconteceu errado. Opa. Como é que eu estraguei tudo? Mas tudo bem, nossa experiência continua. Olha a lua no céu, como é que ela está agora? Ela está cheia. Adivinha qual é o nome que deram para essa lua? Lua cheia. Aí, conforme o tempo vai passando, a lua desaparece. Então temos o sol está lá todo dia. Aí a lua está lá cheiona no céu, ó. Caramba, dura mais tempo a lua no céu, né? Quando a lua é cheia. Olha, fica um tempão lá no céu, ó. Só que aí chega uma hora que a lua começa a diminuir de tamanho. Então, peraí. A gente tinha a lua crescente. O que ela estava fazendo? Crescendo. Como você vê isso? Na noite? Porque o sorriso é para a direita, para a esquerda. Não. Ao longo das noites, você vai vendo a lua pegando uma parte que está iluminada e ficando cada vez maior. Então, essa lua crescente. Quando a lua está totalmente iluminada ali, né, durante um período, você vai falar que aquela lua é lua cheia. Beleza? Depois de um momento, a lua vai sendo um corpo celeste, que na hora que você olha para o céu, ela vai tendo a parte iluminada cada vez menor. Ela vai ficando cada vez menor
até que ela vai desaparecendo, ela vai minguando, como se usa o termo. É a lua que nós chamamos de lua minguante, beleza? Depois desse período todo aí, desses dias que a lua ficou minguante, ela meio que não aparece no céu noturno, porque a lua está aparecendo no céu é muito mais de dia. Né? Então, de acordo com a posição que ela está lá, a gente vai chamar essa lua de uma nova fase, que é a lua nova que nós chamamos, beleza? Então, como é que você faz para saber qual é a lua que está no céu? Pô, imagina o seguinte, por que eu estou dando nome para a lua? Imagina você fazendo parte de um grupo de pessoas que não sabe nada sobre nada, ninguém nunca definiu nada sobre céu, sobre nada. Você faz parte do primeiro grupo de seres humanos que resolveu olhar para o céu e tirar alguma conclusão. Aí você está olhando e está vendo que tem uma bolota que brilha todos os dias, super forte, ilumina e tal, e traz calor, aquela coisa toda. Quando a nuvem entra na frente fica frio. Então, o Sol, o astro mais importante de todos. Em segundo lugar, a Lua. Aí você vai olhar para o céu, primeiro que não tem lua todo dia. Primeiro que a Lua é outra coisa. E segundo, a Lua não é igual todo dia. Cada dia a Lua está diferente. Então ela às vezes está mais iluminada, às vezes está menos iluminada. Então esses ciclos, uma vez que você observa esses ciclos no céu, você consegue dar nomes para as coisas porque elas se repetem de forma sempre igual. Quanto tempo leva para a Lua mudar de cara no céu? 7 dias. 7 dias é o tempo que a Lua, que estava com uma cara, se torna com outra cara. Então, quanto tempo dura a lua cheia? 7 dias. Quanto tempo dura a lua nova? 7 dias. Quanto tempo dura a lua crescente? 7 dias. Quanto tempo dura a lua minguante? 7 dias. E é sempre nessa ordem. Começamos com a lua nova. A lua não está visível no céu. Eu não comecei o raciocínio pela lua nova porque não faz sentido de eu falar, tá vendo aquela lua que você não tá vendo? Vamos dar um nome para ela. Fica muito paia, né? Então, comecei pela lua crescente, porque no momento que você percebe que a lua está ganhando área iluminada ao longo dos dias, faz muito sentido chamar aquela lua de lua crescente. Quanto tempo dura esse tempo? Quanto tempo dura esse ciclo? 7 dias. 7 dias de lua crescente, 7 dias de lua cheia. 7 dias de lua minguante, 7 dias de lua nova, sempre na mesma ordem, século após século, décadas, milênios. Todos os seres humanos que passaram pela Terra testemunharam isso. E se você for lá fora e ficar olhando, tu vai ter que olhar por vários dias seguidos. Senão, não tem como tu tirar a conclusão, não é verdade? Então, olhando para o céu dia após dia, nós vemos que tem uma bolota que aparece geralmente de noite, de vez em quando de dia, geralmente de noite, e que a área iluminada dessa bolota obedece a ciclos de tamanhos fixos de 7 dias, sempre 7 dias. Se são 4 ciclos, 7 vezes 4, 28. 28 dias. O que são esses 28 dias? Mais ou menos o período aí de um mês. Então, o ser humano que contava tempo dia e noite, de acordo com o ciclo do Sol no céu, passou a ser capaz de contar os intervalos de tempo dos dias de acordo com esses grupos de dias formados aí por aquilo que a gente vê quando estamos prestando atenção na lua do céu. Então isso fez a gente criar os calendários. Os calendários vieram disso. E nós, olhando para o céu exclusivamente, a gente pode ainda não ter o que eu prometi lá no começo, que é o título do nosso capítulo, né? A forma e o tamanho do planeta Terra, mas nós sabemos que seja lá onde for o lugar onde estamos morando, nós moramos num lugar em que todos os dias aparece uma bolota luminosa no céu, lá no leste, ela dá a volta e vai para o oeste, todos os dias. E nós sabemos que nós temos uma outra bolota, diferente da primeira, porque às vezes elas aparecem juntas no céu, uma outra bolota que a parte iluminada dela muda de tamanho em ciclos fixos de 7 dias. Então, o lugar onde nós moramos tem dias. Esses dias se separam em grupos de semanas indicados
pela imagem da lua no céu. Essas semanas se repetem em grupos que nós chamamos de meses. E depois de 12 ciclos de meses completos, nós dissemos que acontece o que nós chamamos de ano. Então, olhando para o céu, nós conseguimos definir dias, semanas, meses e anos. Por que nós fizemos essa divisão? Porque você percebe que fica frio, fica calor, as plantas crescem, as plantas perdem folhas e essas coisas vão acontecendo ano após ano, aconteça o que acontecer, sempre da mesma forma, testemunhado por todas as gerações de seres humanos que já se passaram por aqui. Então, qual é a mensagem da nossa aula de hoje? Nós moramos num lugar em que tem uma bolota luminosa no céu todos os dias. Essa bolota ganhou o nome de Sol. Uma outra bolota luminosa que muda de aspecto em ciclos fixos de 7 dias, nós chamamos de Lua. Quer saber mais? Vai ter mais aula. Obrigado pela atenção. Valeu.